Vou trazer um conteúdo importante. Quem aqui percebeu o poder que a nossa mente tem para construir os nossos resultados? E o dia de ontem ficou mais claro isso. Quem viu aquela cena de falando, por 100 mil reais tenta levantar e parecia impossível. Mas na hora que alguém disse para a pessoa, eu acredito em você, se tornou fácil. Quem viu aquilo? Eu estou trazendo essa reflexão porque eu acredito em cada um de vocês que vocês podem levantar. E eu vou explicar mais algumas coisas para vocês terem recursos para se levantar e conseguir o que vocês desejam. Mais uma vez, quem está comigo bate uma palma, 2 palmas. Lembra daquela coisa que você escreveu, do seu próximo nível? Quem lembra? Nós vamos fazer uma visualização para te ajudar a trazer aquele próximo nível. Lembra daquela questão de... Quem já ouviu falar na ideia de que existe uma mente consciente e a mente subconsciente? Já ouviram falar? Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse aqui é um modelo tradicional, muito utilizado. Tem um cara, quem já ouviu falar no Bob Proctor? Alguém já ouviu falar no Bob Proctor? Ele é muito utilizado pelo Bob Proctor e lá atrás era muito comum, como se existe a mente consciente, a mente subconsciente e o nosso corpo. Eu trouxe uma evolução desse modelo. E qual a evolução desse modelo que eu acredito? Eu vou fazer exercícios com vocês aqui. Mas enquanto que, para a maioria dos autores, a mente consciente é um ponto, a mente subconsciente é a maior parte, e o corpo, uma parte às vezes negligenciada, a teoria que eu acredito, aquilo que eu trago na neopsicologia, é o seguinte, são pilares, e esses pilares são essenciais juntos. É como se estivesse sustentando um telhado. Se eu tirar um pilar, concorda que vai ficar mais frágil aquele telhado? Então, na minha percepção, eu não posso simplesmente negligenciar o corpo. Eu não posso negligenciar até a nossa razão. Sabe por quê? Não adianta você estar só motivado andando para a direção errada. Se eu estou muito bem emocionalmente andando para a direção errada, eu não vou ter o melhor resultado possível. Então, eu preciso alinhar a mente racional, a mente emocional e a mente biológica. O que isso significa na prática? Mente racional. Mente racional tem a ver com, quem quiser anotar, esse é um conteúdo simples e poderoso. Entender que eu preciso desenvolver competências, habilidades. Eu preciso aprender coisas que eu ainda não sei. Lembra disso que eu estou falando. Se você conversa com alguém que tem resultado em alguma área da vida e essa pessoa está conseguindo conquistar algo que você não conseguiu e você deseja, essa pessoa sabe algo que você não sabe. E não ter a humildade para entender isso, muitas vezes é o que perpetua a mediocridade. Você viu alguém que está tendo resultado em alguma área da vida? Busca conversar com essa pessoa. Tenha a humildade de entender e aprender com essa pessoa. A mente racional tem a ver com desenvolver habilidade e capacidades e competências. Saber a direção de forma mais clara, buscar clareza. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que tem alguém que está buscando uma promoção no trabalho. E para essa promoção, essa pessoa precisa aprender Excel. Porque precisa dominar o Excel ali. Eu acredito que a coisa mais que pode diferenciar pode ser até o emocional, sim. Só que se ela não aprender Excel, ela não vai receber a promoção, se naquela promoção precisa. Ou não adianta eu estar emocionalmente bem, mas eu querer ganhar uma Olimpíada e não treinar. Eu preciso fazer, eu preciso desenvolver capacidades e competências que eu ainda não tenho. A mente racional como um pilar de sustentação forte. Segundo pilar, a mente emocional. A mente emocional
as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que a gente faz sem tomar consciência que está fazendo, nosso piloto automático, os nossos hábitos. Quem já passou pela experiência de estar dirigindo, você tinha que ir para casa, algum lugar assim que você já estava bem acostumado a ir, na hora que viu você já estava lá. Você nem sabe como que você chegou lá. Já passaram por essa experiência? Isso aí é um exemplo do que nós fizemos ontem. Só que, entenda que essa mente emocional, ela serve também como um segurança cego para nos proteger. Como assim um segurança cego? Nem sempre ela toma as melhores decisões. E racionalmente eu tenho que treinar ela, em alguns momentos, para ela começar a ter exposição a novas capacidades e conhecimentos, porque ela é menos lógica e mais espontânea. O que isso significa? Ela pode fazer que, sem perceber, você fique preso numa cadeira quando você podia levantar. Mas, da mesma forma, ela pode fazer algo que parecia ser impossível quando a mente racional não acreditava tanto de outras pessoas. Então, esses pilares são importantes. Mas tem um terceiro pilar, que é a mente biológica. E o que é a mente biológica? A mente biológica é cuidar da sua saúde. A mente biológica tem a ver com a qualidade do seu sono. A mente biológica, ela tem a ver com a sua alimentação. A mente biológica tem a ver com a sua imunidade. Inclusive, por exemplo, ali atrás na lojinha, tem suplementos alimentares com complexo vitamínico, justamente para poder ajudar, cuidar da imunidade ou coisas que você precisar para o dia a dia. Por que eu estou falando isso? Porque, parando para pensar na mente biológica, pensa, quem aqui já conheceu alguém que teve depressão? Eu quero que vocês entendam isso profundamente. Às vezes a pessoa está buscando uma pílula mágica, como se faz uma reprogramação mental em mim para eu sair da depressão. Só que sabe de uma coisa? Às vezes tudo que aquela pessoa precisa é dormir. Ou às vezes tudo que aquela pessoa precisa é comer melhor. Às vezes tudo que aquela pessoa precisa é cuidar da saúde dela, às vezes fazer uma atividade física e ela sairia da depressão. E não era uma reprogramação que ela estava precisando necessariamente. Eu estou falando sobre, por quê? Tem os 4 pilares, eu não vou negligenciar os outros, mas eu não posso achar que isso daqui não é essencial. Não tem como, se você tiver dormido mal, você está com a mesma disposição mental de quando você dormiu bem. Não tem como você tá com alimentação pobre e a sua cognição funcionar da mesma forma. Imagina, tem um documentário, Super Size, é isso aí, Super Size, aqui ó, mas basicamente, esse Super Size ou dieta de 40 ali, ele tinha que ficar... Então tá bom, dieta de alguma coisa. Aqui, ó. Do palhaço. Dieta do palhaço. Aqui, ó. Então, basicamente, o cara fica... O objetivo dele era ficar comendo só fast food. O cara saudável, praticava atividade física, fazia... A tarefa dele era, ele tinha que parar a atividade física e ficar comendo só fast food. Em menos de 30 dias, os médicos tiveram que interromper o experimento, que ele estava com risco de ataque cardíaco. Em menos de 30 dias. Um cara que estava com os exames tudo ok, tudo certo, só que ele não podia, ele tinha que acordar de manhã, ele comia aqueles donuts, aqueles negócios cheios de açúcar, no almoço, hambúrguer, refrigerante, no jantar, hambúrguer, refrigerante, café da tarde, mais açúcar. Em basicamente 30 dias ele estava quase morrendo. Ele já não estava bem emocionalmente, cheio de problema. Então, não tem como negligenciar isso. E se a pessoa começa, nesse momento que a parte biológica dela não está bem, essas outras partes começam a não funcionar melhor. Exemplo, quem aqui já teve problema na vida alguma vez?
Mas, peraí, quem não levantou a mão, depois conta, passa o mel. Agora, vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Você consegue, mesmo tendo problema, reagir ao problema de forma mais assertiva quando seu biológico está bem. Mesmo que exista alguma coisa na sua história que foi desafiadora, se você está bem biologicamente, cara, você consegue lidar com aquilo com muito mais resiliência. Uma pessoa que a saúde física dela não está bem, consequentemente, o emocional reflete. Consequentemente, ela vai ter menos clareza e se achar menos capaz. Então, concorda que não dá para tirar isso da jogada e achar que isso aqui é uma partezinha? Qualquer transtorno, ele tem parte física que eu devo considerar. E eu devo considerar a parte emocional e eu devo considerar a parte de saber o que fazer. Eu vou dar um exemplo prático disso daqui. Mas antes de dar um exemplo, vou explicar mais o outro, porque aí eu já encaixo os 4. Essa que eu chamo de mente coletiva, ou nosso ambiente. O que é isso? Gente, isso daqui é o que está por trás do que eu digo melhor juntos. O nosso ambiente, essa mente coletiva, significa o seguinte: você pode ser forte, mas se você está num ambiente fraco, cara, desculpa, mas você vai limitar, sabe aquele resultado que você quer ter, aqueles sonhos que você tem? A sua visão sempre vai limitar o seu futuro. E a sua visão, ela é construída a partir do ambiente que você convive. Não tem como você nascer no Brasil e todo mundo falar português e do nada você começar a falar inglês sem você ter ouvido falar inglês. Você não dá. Quem aqui fala português? Quem aqui já comeu arroz e feijão? E se eu te contar, quando eu já viajando para fora, eu contei que aqui no Brasil era comum comer arroz e feijão quase todo dia. O cara falou, caramba, o cara nunca tinha comido arroz e feijão. Imagina isso. O que eu estou querendo dizer? O seu ambiente, ele molda você. Lembra da conformidade? Lembra da jaulinha dos ratos? Se um rato, ele já nasce do lado de fora da gaiola, cara, esse rato teve sorte pra caramba. Ele foi moldado. Na hora que ele está crescendo ali no meio daquela selva, se pôr ele na gaiola, ele fala, esse cara é louco, como é que eles vivem dentro dessa gaiola? Para ele fica natural. Então, como você faz para, já viram falar, saia da sua zona de conforto? Quem já ouviu falar disso? Como você pode fazer para a sua zona de conforto ser a sua vida extraordinária? A sua zona de conforto ser o seu próximo nível. Como assim a sua zona de conforto ser o seu próximo nível? A sua zona de conforto é como eu posso fazer para estar num ambiente tão incrível que esse ambiente me impulsiona a realizar aquilo que eu quero para a minha vida. E fica quase que automático eu me sentir no direito e no merecimento de ser capaz de vencer. E cuidado, já aconteceu de ter uma vozinha de falar, ah não, mas eu vou lá naquele lugar, mas eu, sei lá, eu sou tão pequeno, não tem nada para contribuir. Alguém já pensou isso em algum momento? Não sei se eu consigo contribuir para aquele tal. Pessoal, essa vozinha é um indicador que talvez você está num ambiente que ficou muito tempo em um ambiente que não estava legal. Porque no momento que você começa a entrar em ambientes mais prósperos, as pessoas começarem a conquistar e vencer, elas te dão o direito inconscientemente de vencer. É como se achasse que aquilo fosse natural. Tão natural que você começa a fazer sem precisar fazer muita força.
Lembra do celular que eu falei sobre falta de foco? Tem pesquisas científicas que mostram o simples fato de você estar com o celular, quando você está trabalhando ou estudando, e o celular está do seu lado, mesmo que você não usar o celular, a sua produtividade cai. Porque inconscientemente você começa a pensar, nossa, mas mesmo que você não tiver pegado o celular. O simples fato dele estar lá, no mesmo ambiente, você poder olhar para ele. Eu estou dando esse exemplo porque esse ambiente, ele influencia e controla muito da minha performance. Exemplo, imagina que você está pensando em acordar mais cedo, imaginando. Você colocar o celular para despertar, só que para silenciar ele, você tem que levantar da cama, você já acabou de controlar mais o seu ambiente. É diferente de você só tocar ele do seu lado sem precisar abrir o olho direito. Eu estou dando esse exemplo, percebe? Se eu quero parar de comer sorvete, e na hora de ir no supermercado, o simples fato de eu não comprar sorvete, já me ajuda a controlar os meus resultados depois. Faz sentido esses 4 pilares? Adaptem isso para a sua vida. Cuidem da sua saúde física, cuidem da sua saúde emocional, cuidem da sua mente racional. Como fazer isso? Mente racional, aprendendo coisas novas, aumentando sua capacidade, fazendo cursos, treinamentos, entrando em mentorias. Isso daqui, cara, lembra daquele nível figurante, protagonista e transformacional? O figurante, ele acha que já sabe de tudo. Então, ele não sempre que sobra um dinheiro, ao invés de aumentar a capacidade dele, ele aumenta os custos dele. Então, é essencial. Como eu posso aumentar a minha capacidade? Segundo, emocional. Emocional, talvez um dos jeitos mais fáceis seja cuidando do coletivo ali. Mas aí você pode fazer, sim, exercícios de autoconhecimento. Você pode trabalhar suas emoções, você pode, em algum momento, tirar um tempo para não fazer nada. Esse emocional, eu quero que vocês levem isso. Se tiver, vou dar um exemplo aqui, está acontecendo uma confusão na empresa, aí um fala um negócio aqui, outro fazendo um negócio ali, outro fazendo um negócio ali, você tem que resolver. Sabe o que é um jeito mais eficiente? É talvez você sai, respira uns 3 minutos sem fazer nada, depois você volta para conversar com aquelas pessoas. Você vai ver que você tem muito mais clareza e muito mais decisões assertivas do que se você tivesse simplesmente reagido às suas emoções. Entenda essas emoções como Siddhartha Gautama dizia, como se fosse um elefante conduzido por um menino. Imagina que tem um menino e tem um elefante. Se o elefante deseja correr e o menino está em cima do elefante, tem alguma chance do elefante não correr se ele quiser correr? Cara, é difícil. O elefante é grande, como é que o menino vai segurar ele? Ele atropela e mata o menino. Então, só que sabe o que o menino tem mais do que o elefante? Ele tem a capacidade racional, diferente do elefante, que ele vai sendo conduzido só. Ele vai só seguindo o fluxo. Então, o elefante viu uma elefanta no cio, o menino não vai conseguir controlar ele. Agora, sabendo disso, o que o menino pode fazer? Peraí, eu sei que por aquela rota ali, ó, tem uma coisa que o elefante pode se perder. Então, que tal eu seguir por essa outra rota aqui, que seja mais inteligente, desenvolver capacidades, habilidades, e que tal eu parar um pouco e tranquilizar o elefante antes da gente seguir? Senão o elefante vai querer seguir pela rota errada. 4 mentes. Biológico, cuidar do seu sono. Algumas estratégias sobre sono que eu quero passar para vocês. Uma delas, sol pela manhã. Sol pela manhã, 10 minutos de sol, tem pesquisa científica que mostra e que isso vai te ajudar a produzir um tipo de melatonina endógena, não exógena, que é um tipo de melatonina melhor e faz com que você consiga pegar no sono mais rápido
e ter um sono mais profundo. E o que acontece? Isso também regula o seu ciclo circadiano, que faz com que você acordou, o seu cérebro saiba que você acordou. Senão você acorda e você fica meio zumbi, porque o seu cérebro não recebeu raios de luz ainda. E durante dezenas de milhares de anos, você acordava, tendia-se a você pegar sol, sair no sol, e isso fazia o seu cérebro entender que você acordou. Então, pegar sol pela manhã vai influenciar seu sono durante a noite. Segunda estratégia que você pode usar, se você tiver ar-condicionado no quarto, estar em um ambiente que está friozinho, estou dando exemplo do ar-condicionado, mas a ideia é estar friozinho. Se o ambiente está friozinho e você está com cobertas aquecidas, isso tende a fazer seu corpo hibernar mais e fazer com que você tenha um sono mais profundo. Exemplo, eu coloco lá o ar-condicionado, estou dando exemplo no 20 graus, estou imaginando, 21 graus. 20 graus, só que eu coloco uma coberta e vou dormir. Meu corpo tende a pensar que eu estou numa selva e está gelado lá fora, e ele pensa, cara, vamos dormir mais rápido. Isso é uma estratégia física. Outra coisa que você pode fazer, frutas que ajudam a aprofundar o sono. Kiwi e cereja. Mesmo que você não comer todo dia, kiwi e cereja ajuda você a aprofundar o sono. Eu dei um exemplo. E tem complexos de vitaminas que ajudam também você aumentando a produção de serotonina durante a noite. Isso pode fazer com que você tenha um sono melhor de forma natural. Você pode encontrar isso na alimentação e também em suplementação. Por exemplo, ali a Lorena tem suplementos que têm complexo de vitaminas, com várias vitaminas, que pode ajudar ou na qualidade do sono, ou para a imunidade no dia a dia, vitamina C, ou outras coisas. Então isso aqui ajuda você a ter mais foco, mais clareza mental. O quarto, mente coletiva. O que é mente coletiva, que nós falamos aqui, como usar isso a seu favor? Cara, esteja em ambientes como esse. Uma salva de palmas para vocês, inclusive. E outra, leve isso não só como imersão, como está acontecendo agora, leve isso como estilo de vida. De tempo em tempo, se coloque em situações de participar de ou encontros assim, estar em mentorias, porque a segunda-feira chega. Vamos ser bem sinceros? A gente está aqui, metade do evento. Estão gostando? Mas nem metade ainda do evento. Mas, olha isso, a segunda-feira vai chegar. E a segunda-feira pode ser que não tenha um grupo forte como esse, de apoio. Olha que legal. O que a Brunildes falou? Tem alguém de Goiânia? Por quê? Porque eu quero me conectar com alguém de Goiânia. Isso é intencionalidade. E pessoal, olha que incrível. Por que ela está falando isso? Porque ela acredita e ela sabe disso, que pessoas que estão aqui são pessoas do bem. Então, se está nessa sala, tende a ser pessoas do bem, sabe por quê? Isso é uma coisa que eu acredito. E esse é um diferencial do Instituto Romani. Enquanto que tem outras pessoas que fazem a promessa pela promessa, não. Aqui no Instituto Romani, sabe o que a gente acredita? A gente quer pessoas do bem, pessoas que valorizam a família. Vocês viram o número de mãos de pessoas casadas que tem nessa sala? E mesmo que não seja, entenda que são pessoas do bem que valorizam a família. Eu estou falando isso porque é um grupo, é uma tribo. E fica muito mais fácil quando você está na tribo que tem congruência com os seus valores, com os seus princípios, com a sua filosofia de vida. Me diz com quem tu andas que eu vou te dizer quem você é. Não só quem vai dizer quem você é, mas até mais do que quem você é, porque você vai dizer quem você é. Não, eu não sei se até mais, mas complementando, vai dizer para onde você está indo também. Boa, o Marcos falou aqui, ó, eu não consegui entender como que a minha zona de conforto pode me levar para um nível superior. Vou explicar isso de forma mais clara. Como que a sua zona de conforto vai te levar para o próximo nível? Imagina
vou dar um exemplo, o Michael Phelps. Você acha que o Michael Phelps treinava muito ou pouco? Muito. Você acha que o Michael Phelps, ele se dedicava acima da média ou abaixo da média? E se algum dia o Michael Phelps tivesse comido mal e não treinado direito, aquilo era a zona de conforto dele ou era mais desconfortável para ele? Então, onde era a zona de conforto dele? O que eu quis dizer de fazer a sua zona de conforto ficar confortável é que você jogar em uma alta performance ao ponto que fica mais desconfortável não viver a vida que você deseja, o seu próximo nível, do que viver o seu próximo nível. É fazer de tal forma que o seu próximo nível fique mais confortável para você. Que aquele dia que falou assim, cara, eu não, por algum motivo, eu não, sei lá, eu não tratei bem aquela pessoa, aquilo te incomodar. Porque a sua zona de conforto é tratar bem as pessoas. Faz sentido? Ó, fazer um transformacional para o Marcos. O transformacional.